Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui na Contabilista Play. Com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui sobre um assunto, mais uma vez importante, reforma tributária. E hoje nós vamos falar e vamos receber uma pessoa muito especial aqui para comentar e fazer algum bate-papo aqui sobre o que o IBS e a CBS vão impactar lá no DP, no Departamento Pessoal. Eu convido a participar dessa live aqui a professora Miriam Figueiredo, que a gente se encontrou nas redes sociais. Seja muito bem-vinda, professora Miriam. O canal aqui fica aberto, a palavra para você dar as boas-vindas ao pessoal. Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigada, Gabriel, pelo convite. Espero muito colaborar com vocês, aprendendo um pouco sobre reforma tributária com o Contabilista Play e mostrando também os impactos dos créditos de IBS e do CBS, que vai impactar na folha de pagamento e onde os profissionais do DP precisam ficar atentos, né? Que temos muitos profissionais da área contábil que executam também a parte de departamento pessoal, então eu preciso entender dos dois mundos, não só de forma restrita à área tributária, mas também entendendo a rotina do departamento pessoal e que a reforma tributária vai impactar na folha de pagamento. Sensacional, muito bom. Hoje o dia promete, viu, professora Miriam? E estou muito ansioso para esse tema. E assim, comunicando a todo o pessoal aqui, como que a gente dividiu esse conteúdo aqui? Esse conteúdo, a gente dividiu em duas formas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar aqui em galeria para a gente bater um papo, colocar a nossa conversa num formato melhor. Isso, agora sim. A gente dividiu esse conteúdo aqui em duas formas, tá, pessoal? O que que acontece? Vai surgir uma demanda por procura de pejotização com a questão da reforma tributária. Por quê? Porque é o seguinte, as empresas, muitas empresas prestadoras de serviço, em especial, elas serão oneradas com o IBS e CBS. A alíquota dessas empresas tende a ser majorada com aquilo, comparando com aquilo que ela vinha pagando antes. E o que essas empresas vão fazer no decorrer da reforma tributária loucamente ir atrás de créditos de IBS e CBS. É o que a gente está estimando acontecer durante a reforma tributária, sabe, professora? E com isso, a gente vislumbra um aumento pela procura da pejotização, certo? E essa procura da pejotização veio à tona depois que um aluno veio me perguntar assim, Gabriel, você sabe me dizer como é que vai ser a procura pela pejotização para gerar crédito? E aí a gente separou aqui em dois blocos para apresentar esse conteúdo para vocês. O primeiro bloco desse conteúdo, eu vou apresentar para vocês aqui qual que seria a consequência de uma empresa que vai contratar uma outra empresa para tomar crédito. Exemplo, digamos que tem uma pessoa lá que você vai contratar na empresa e você optou por contratar como PJ. Obviamente que tem todos os requisitos de contratação da PJ. E aí, por que que você quer contratar como PJ? Você quer contratar porque vai gerar mais créditos de IBS e CBS. Ok, mas essa PJ muito provavelmente vai ser do Simples Nacional, pelo porte dela e pela estrutura que ela tem. E aí eu vou mostrar para vocês como que essa empresa do Simples geraria um crédito de IBS e CBS para a empresa que contrata e como que isso seria impactado lá no DP no sentido do quê? Será que eu posso contratar como PJ? Aí vem a professora Miriam no segundo bloco para falar o seguinte, é, para falar a respeito a respeito das consequências de contratar como PJ. Se pode ou se não pode, quais as condições de contratar como PJ. Certo, professora? Sim, exatamente. Vai ser polêmico. Vai ser polêmico Vai hoje ser aqui o polêmico o negócio. negócio. Muito bom. Então, justamente sobre esse assunto, o que que eu vou fazer? Eu vou apresentar o primeiro bloco aqui, viu, professor? E até peço para você me acompanhar também, porque lá depois o pessoal do DP vai falar assim para você: ah, mas eu queria que emitisse nota, porque eu vou gerar crédito. E talvez algumas situações você precise esclarecer o quanto que vai gerar de crédito dependendo do caso.
tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do meu material aqui que eu pretendo compartilhar e dar um exemplo de cálculo de uma empresa do Simples Nacional concedendo crédito, concedendo crédito de IBS-CBS, Uhum. tá? Então, uma empresa do Simples Nacional, quando ela concede o crédito de IBS-CBS, ela, ela vai destacar esta nota fiscal, qual que é o crédito que vai vir. E aí a gente teve algumas mudanças na legislação para adaptar essa questão do crédito de IBS-CBS. A legislação do Simples foi alterada a partir de 2017 até do RBT-12, que é o fator que utilizava o fator acumulado de receita bruta dos últimos 12 meses para, é, para que a reforma tributária fosse implantada de uma maneira mais prática. E olha só, aqui, né, nós temos um exemplo de cálculo do anexo 3. Digamos que você contratou uma empresa do anexo 3 e ela vai emitir uma nota fiscal de serviço para você, e eu estou considerando aqui uma receita mensal de R$ 10.000. Ah, Gabriel, mas o meu caso é um pouco mais, o meu caso é 40, o meu caso é 50, o meu caso é 60. Cada caso, você faz a simulação próximo daquilo que eu vou explicar aqui para vocês. Eu vou dar a metodologia, e aí depois você aplica no seu caso concreto. Tá ok? Então vamos lá. O primeiro passo de calcular a alíquota do IBS-CBS para ver o que vai gerar de crédito e se vai valer a pena tirar a pessoa lá de CLT, ou se vai valer a pena contratar como CLT, ou se vai valer a pena contratar como PJ, seria fazer o cálculo do crédito de IBS-CBS, considerando que essa PJ vai ser do Simples. E aí eu tenho a tabela do anexo 3 a partir do ano calendário de 2027. Por quê? Porque 2026 o Simples Nacional ele está fora tá fora da implantação aí do IBS-CBS. Então, o IBS-CBS começa para o Simples Nacional a partir de 2027. E aí, considerando a fórmula vista, nós teremos o seguinte, né? Um RBT 12 de R$ 120.000, que ali é a receita bruta acumulada em 12 meses, e até coloco uma observação lá embaixo, que é o seguinte: o RBT 12, a partir do ano de 2027, será 12 meses anteriores ao mês anterior. Nossa, que loucura, né, professora? 12 meses anteriores ao mês anterior. Que loucura, parece que eu estou falando um trava-língua, né? 13 Mas é meses, no que. caso, então, né? Como é que é, professora? 13 meses, então, né? Já Não, não não, tem não seria pouca complicação nessa legislação? pouca complicação. Praticamente é o seguinte, né? Não seria 13 meses, seria o seguinte: 12 meses anteriores ao mês anterior. Então, digamos que em janeiro de 2027, ele não vai pegar a receita de dezembro de 2026 para trás. Por que que ele não vai fazer isso? Porque no dia 1º de janeiro de 2027, à meia-noite e um, quando ele for emitir uma nota fiscal de serviço, digamos que você, professora, venda um curso online à meia-noite e um, que tem uns malucos aí que meia-noite lá tá, meia-noite e um tá comprando o curso, né? É. E aí vendeu o curso meia-noite e um. Meia-noite e um será aplicada a alíquota do IBS-CBS já em 2027, dentro do PGDAS. Só que como é que o contador vai emitir uma nota fiscal meia-noite e um no sistema, sendo que a receita bruta dos últimos 12 meses encerrou há um minuto atrás, há um segundo atrás, melhor dizendo, às 23h59 de 31 de dezembro de 2025, 26, melhor dizendo. Então, o que que o governo fez? Ele fez o seguinte: para resolver esse problema, eles alteraram a lei para dizer que a receita bruta dos últimos 12 meses, para fins do cálculo do PGDAS, vai ser 12 meses antecedentes ao mês anterior ao período de apuração. Então, 12 meses antecedentes ao mês anterior ao período de apuração seria de novembro de 2026 para trás. Então, eu conto 12 meses de novembro de 26 para trás. E aí eu contando esses 12 meses, nesse exemplo aqui, eu vou ter uma receita de 120 mil. O que que vai acontecer? Quando entrar no mês de dezembro de 26, eu já vou saber a alíquota do IBS-CBS dentro do PGDAS, que vai ser destacado lá em janeiro de 2027. Então, o governo fez essa alteração para facilitar a questão da emissão da nota fiscal. Inclusive, eu tenho uma notícia muito boa aqui para falar para vocês. A notícia que eu tenho é que
Prepare os tambores, né? A notícia que eu tenho é o seguinte: a nota fiscal que o governo está planejando de serviço é uma nota fiscal que vai ser específica para o Simples Nacional. Ou seja, você vai emitir uma nota direto no portal do Nota Fiscal de Serviço ou na prefeitura, mas necessariamente vai ter que ter uma conexão com o sistema do governo para que, quando você consultar lá o que foi calculado de PGDAS nos últimos 12 meses anteriores ao mês anterior, ele já vai calcular a alíquota do IBS-CBS que tem na nota fiscal. Então, ou seja, a nota fiscal já vai vir automática, todos os tributos incidentes no Simples Nacional. Maravilha. Então, o que que acontece? Considerando a fórmula aqui, nós teremos então a receita bruta em 12 meses, 120 mil, e a receita de janeiro de 2027 de 10 mil reais. Nesse exemplo, você vai observar o seguinte: na primeira faixa ali fica até 180 mil. Opa, voltando aqui. Na primeira faixa, até 180 mil, fica na alíquota de 6%. E aí, então, nós teremos a aplicação da alíquota de 120 mil vezes 6%, menos o valor deduzido ali, que ficou zerado, dividido pelo RBT 12, 120 mil também. Nesse caso aqui, a alíquota ficou em 6%, não houve alteração, certo? Por conta da parcela deduzida aqui, que não teve parcela a deduzir. Bom, o que que acontece aqui, pessoal? Esse 6% aqui, ele vai ser repartido dentro do PGDAS. E a repartição é o segundo passo. O segundo passo é fazer o seguinte: na primeira faixa, nós vamos ter uma repartição lá em 2027 de CBS de 15,43% e um IBS de 0,17%. E observe aqui o seguinte: no que diz respeito à alíquota da CBS, em especial, porque a alíquota da CBS é a que vai ser mais impactante no negócio, porque a CBS ela vai gerar os créditos e vai substituir o PIS e COFINS a partir de 2027. Então, vai ser destacado o CBS dentro do próprio PGDAS. E aí, veja, vamos calcular esse exemplo aqui, né? Então, eu tenho a alíquota efetiva de IBS mais CBS seria o seguinte: a alíquota de 6 vezes a repartição de CBS aqui de 15,43, mais o IBS, que é a alíquota de 6 vezes a repartição de 0,17 de IBS. Eu vou fazer o seguinte: eu vou somar, então, a CBS aqui de 0, aqui no caso, o resultado dessa aplicação aqui deu 0,9258%. Então, nós encontramos uma CBS de 0,9258% e um IBS bem baixinho por conta da transição do IBS mesmo, de ser bem baixo, que é 0,0102%. E o somatório desses dois daria 0,936%. Então, veja, esse IBS-CBS aqui de 0,936% é o que seria destacado na nota fiscal, é o que seria, não, é o que vai ser destacado na nota fiscal para os tomadores de serviço que contratarem essa empresa do Simples Nacional lá em 2027, certo? Ah, Gabriel, mas a empresa do Simples ela pode optar pelo regime regular. Sim, ela pode optar pelo regime regular do IBS-CBS, mas aí ela vai ter que recolher a parte o IBS-CBS com créditos. E aí pode ser que não vale a pena para ela, ela vai ter que fazer essas contas, certo? Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Agora eu vou dar um outro exemplo para finalizar minha parte aqui e depois passar a palavra para a professora Miri, que deve estar preparando um conteúdo bem interessante. Quais as condições para contratar como PJ? Porque aqui eu estou falando dos benefícios. Aí depois tem as condições. Todo ônus tem um bônus. Vamos ver os bônus depois. E os ônus também. E aí nós temos aqui um outro exemplo em 2033. Lá na reforma tributária em 2033, quando tiver tudo implantado, eu vou fazer o mesmo exemplo prático que a gente teria aqui, com a alíquota de 6%, só que a tabela é a mesma. Você vai perceber que a tabela continua a mesma no anexo 3. E aí, a repartição lá em 2033 que vai ser diferente. Por quê? Porque lá vai ter o CBS, o IBS
Diferente, o IBS vai ser bem maior, ó, tá vendo aqui, ó, 33,50% a participação do IBS e o CBS ficou em 15,60%, ok? Bom, o que que acontece aqui? A alíquota efetiva do IBS mais CBS, nesse exemplo, fica o seguinte: 6% vezes 15,60 deu 0,936. E aqui, 11,6 vezes 33,50 do IBS deu 2,01. Ou seja, o somatório desses dois aqui deu 2,946%. Essa é o total da alíquota efetiva desses dois tributos que seria destacado na nota fiscal para que o tomador do serviço tivesse crédito de IBS e CBS também. Agora, se o governo vai condicionar a esses 2,94 e 6 ao pagamento, é o que a gente espera também, porque no sisteminha da apuração assistida, é, a gente espera que esse sistema seja todo automatizado. No momento em que o contribuinte pagar o IBS e CBS dentro do PGDAS, vai cair lá na apuração assistida para quem estiver contratando essa CNPJ do Simples o crédito. Esse crédito, na verdade, ele vai cair normalmente, só que talvez só seja liberado com o pagamento do PGDAS pelo prestador de serviço do Simples Nacional. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia do impacto dessa contratação, né, de PJ e geradora gerando créditos dentro do Simples Nacional. É, Agora, obviamente que os créditos serão bem maiores se ele tiver no lucro presumido, se ele tiver no lucro real, porque aí os créditos vão ser um crédito cheio, né? A alíquota padrão aproximada e referência que a gente está estimando é de 28%, aí com as suas respectivas reduções. Serviço de saúde tem redução em 60%, serviço de profissão regulamentada tem redução em 30%, e cada um com a sua atividade ali, com as suas respectivas reduções. Mas então, professora, aqui ainda tem um outro detalhe que a empresa do Sim poderia optar pelo regime regular e gerar um crédito maior também, mas aí a consequência de ter que fazer a apuração separada com débito e crédito, e talvez isso para o Simples, dependendo do porte da empresa, dependendo do valor do faturamento, talvez não valha a pena para o prestador de serviço de saúde, ou de médicos, ou de advogados, enfim. Vai depender de uma avaliação mais precisa. E aí, professora, o pessoal tá maluco atrás disso, falando assim: e agora? Será que vai valer a pena pedir para esses prestadores já organizar isso para gerar o crédito de IBS-CBS lá em 2027? Será que é melhor tirar de CLT para passar para PJ? Será que é melhor as próximas contratações eu contratar como PJ e não como CLT? Professor, eu passo a palavra para você comentar um pouco mais disso e quais as condições de contratar como PJ, né? Pronto, deixa eu compartilhar minha tela aqui e vai ficar bem bacana. Deixa eu... Compartilhar uma tela aí que imagino, né? Um materialzinho. Isso, vamos lá. Tô vendo o pessoal aqui, tô vendo o pessoal aqui dando um boa tarde. Tem muita gente que eu conheço aqui, enquanto você abre aí, professora. Tem muita gente que eu conheço aqui, sejam todos bem-vindos. Tem um pessoal que acompanha a professora também. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Contabilista Play. Prontinho. Vamos lá, meu povo. O Gabriel trouxe muito bem explicado sobre o que vai ser esses créditos, sobre o impacto disso, o que pode mudar, inclusive, no planejamento tributário. E se a empresa não estiver pronta, ela pode, inclusive, fechar uma organização. Então, a tomada de crédito de BS e CBS, ele não pode ser pensado apenas em 2027, quando iniciar todo esse trâmite de transição. Esse é o momento que a gente está passando, né, Gabriel? Ele seria muito de transição para que as empresas possam pensar de forma estratégica de como aplicar isso. Aqui eu gosto muito de trazer, eu tenho uma orientação que eu faço tanto para os meus alunos quanto para os meus clientes, que eu faço terceirização de DP e tenho escritório de contabilidade também, que é a orientação mais, como é que eu posso falar? De forma mais prudente possível. De acordo com o artigo 2 da CLT, nós temos os requisitos para a configuração do vínculo empregatício. Aí vocês podem falar, Miriam, mas nós estamos falando de pejotização. Por que que eu tenho a ver com CLT?
porque eu não posso simplesmente colocar na minha empresa que as pessoas que vão estar ali, né, de forma operacional como PJs. O termo pejotização, ele é crucificado veemente pela Justiça do Trabalho. E a ideia aqui é que vocês entendam quais são esses requisitos, porque existem formas de fazer a contratação, né, de prestadores de serviço PJ de forma correta, não gera um risco tão acentuado. Diferentemente de quando eu vou contratar, eu ouço muito isso, já vi inclusive, Gabriel, vagas de emprego sendo divulgadas em redes sociais falando PJ. Então você já deixa claro ali, já tem um vício que os empresários, infelizmente, acabam cometendo já no processo de contratação, que é a caracterização do vínculo empregatício. Você mascara aquele prestador de serviço, né, como PJ, que tem o CNPJ, muitas vezes na figura do MEI, né, contrato ali como MEI, e que eu tenho ali, né, diversas características que podem estar quebrando esse vínculo PJ. E quais são esses requisitos que eu posso ter um risco trabalhista em um processo judicial ou em uma fiscalização do Ministério do Trabalho? Que nós temos multas altíssimas nas portarias do Ministério do Trabalho. A portaria que foi publicada agora em 2025, a multa para empregado sem registro, ela passa podendo chegar até R$ 3.000. Então, nós temos um risco, não só na Justiça do Trabalho, em caso de um processo trabalhista, que é reconhecimento de vínculo, pagamento de todas as diferenças salariais, FGTS, INSS, né, integração de férias 13º, desde que seja configurado como um vínculo empregatício. E nós temos quatro grandes pré-requisitos. Precisa ter os quatro? Sim, é necessário ter os quatro. Porém, pode ter situações que eu não tenha todos os quatro, mas mesmo assim ser configurado como um vínculo empregatício. Então, a CLT ele fala que o empregador ele é considerado como empregador aquela pessoa física ou jurídica que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Esse direcionamento ele está muito ligado com a subordinação. O que é subordinação? É você dar ordens, ou seja, você direcionar aquela pessoa que está subordinada a algo. Então, eu vou ter aqui dentro desses pré-requisitos a onerosidade, então que ninguém trabalha de graça, nem relógio, né? Nem relógio funciona de graça, ele vai precisar de uma bateria. Então, há a remuneração daquela pessoa. A única exceção aí são para os trabalhadores voluntários, mas isso é uma exceção das exceções, certo? A onerosidade, como eu falei para vocês, a pessoalidade. Então, quando o Gabriel me contratou para estar dando essa aula, então ele contratou a Miriam, eu não posso simplesmente passar o bastão em caso de um problema pessoal para outra pessoa, então eu contratei ela e caso ela não compareça, ela terá uma penalidade ou ela terá que justificar essa ausência. Então, a pessoalidade é um dos pré-requisitos, certo? A continuidade, que esse é algo que ele pode ser, como posso falar, subjugado. Porque eu tenho dentro da CLT, inclusive, tipos de contrato que não tem a continuidade, que é o caso, por exemplo, do contrato intermitente, que eu posso ter alternâncias no período de serviço trabalhado. Então, a continuidade é um dos requisitos, mas se eu não tiver continuidade, também ele é um requisito muito fraco, costumo falar assim. E a subordinação, que é quando você vai dizer como aquele trabalho deverá ser executado. Olha, nós temos aqui uma carga horária pré-definida, nós temos aqui formatos de trabalhar, então você vai precisar enviar um relatório para a empresa nas seguintes normas, em tal horário, nós temos metas internas. Caso o prestador, né, vou colocar o prestador de serviço, ele não venha cumprir com o que está sendo acordado, ele pode ser penalizado, ele pode ter um feedback positivo ou negativo, né? Avaliações de forma, periódicas, além de que as empresas pecam muito, né? Que é muito fácil de ser configurado como vínculo empregatício, tem ali controle de jornada,
Ah, a pessoa não foi trabalhar naquele dia, ele é um prestador de serviço, mas tem um controle de jornada, tá aqui a marcação de ponto que ele não foi trabalhar. E aí eu vejo muitas empresas, não, eu vou descontar o dia do funcionário, do prestador de serviço João, que ele não foi trabalhar, mas ele é PJ. Então acaba tendo um vício nessa relação. Além do pagamento, né, de férias e 13º salário. Miriam, eu não posso pagar férias e 13º salário para um prestador de serviço? O prestador de serviço, ele é aquele profissional que será remunerado pelo serviço prestado. Então, para ser configurado como prestador de serviço, eu não posso ter, né? Eu vou ter remuneração, vou. Eu posso ter, inclusive, ter exclusividade, posso. Mas eu vou deixar ele a sua vontade, vamos colocar assim, eu gosto de trazer uma linguagem bem direta ao ponto, que ele possa ter autonomia no formato de trabalho. Então, você vai me passar uma demanda e não importa se eu vou executar aquela demanda às 4 da tarde ou às 4 horas da manhã, desde que o trabalho ele seja executado com qualidade técnica e como foi pactuado entre as partes. Então, quando eu tenho autonomia, eu posso trabalhar para outras empresas, posso prestar serviço para outras PJs, aí fica mais fácil de você ter uma contratação de um PJ de forma correta, tá? Eu até coloquei aqui no mapa que a subordinação ele é o elemento mais crítico na diferenciação entre CLT e a pejotização, que é a contratação de prestadores de serviço. Na CLT, a subordinação jurídica se manifesta pela sujeição do empregado ao poder de direção do empregador. O empregador manda, o empregado obedece, que determina quando, onde e como o trabalho deverá ser realizado. Já na pejotização, essa relação deve ser a de autonomia. Se ele não for trabalhar, não há problema, não há cobrança, não há nenhum tipo de penalidade. E o PJ vai ter liberdade de organizar seu trabalho, de prestar serviços para outras pessoas jurídicas e não está sujeito a ordens diretas do contratante e a um contrato de resultados e não de ordens, certo? Inclusive, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, deixa eu arrastar aqui esse negocinho do Zoom, uma decisão recente do ano passado, de 2024, do TRT 9, onde nós temos jurisprudências para esse assunto. Então, direito do trabalho, reclamação trabalhista, pejotização, princípio da primazia da realidade, reconhecimento do vínculo empregatício e anotação da CTPS, retorno aos autos de origem para avaliação dos pedidos. Então, não adianta simplesmente porque eu tenho um contrato que foi redigido, que foi pegado até um modelo na internet, colocar como PJ, tenho notas fiscais, mas se eu tiver vínculo, tiver comprovações dos fatos que havia subordinação, havia onerosidade, havia pessoalidade, havia continuidade, isso facilmente pode ser quebrado na Justiça do Trabalho. Então, quando a empresa for contratar um prestador de serviço, ela precisa observar isso. Um caso que a gente pode deixar como um exemplo bem claro de uma contratação de um prestador de serviço. Então, aqui no meu escritório, eu preciso contratar um eletricista. E eu não me interessa, eu não entendo de eletricidade, eu não posso sujeitar que ele vai utilizar qual tipo de fiação, ou seja, se a minha empresa não tem nenhum tipo de relação, a atividade dela não é de elétrica, tudo bem, eu posso contratar uma pessoa, uma PJ, uma pessoa jurídica, para estar prestando esse serviço. Eu gosto muito de deixar isso porque muitas vezes as empresas acabam fazendo a contratação de atividade fim como PJ e isso pode sofrer consequências gravíssimas. E aí, relacionando também com relação à tomada de serviço, como o Gabriel trouxe, nas minhas pesquisas, Gabriel, eu queria que você complementasse, né? As empresas, eu não posso como é? Demonizar a CLT. Custos são altos? São. Não vou dizer para vocês que não é. São. Só que é muito mais barato você já começar correto. E as empresas que, porventura, vierem contratar funcionários na CLT, elas poderão também utilizar os créditos, né, para da folha de pagamento, não na sua integralidade, não é tudo que vira, né, crédito de IBS e CBS, mas sim é possível utilizar os créditos para a redução do IBS e CBS. Só que
dependerá de uma categoria de gastos trabalhistas. Então, quais são esses gastos que a gente vai poder utilizar? É tudo? É salário? Porque eu vejo muito as empresas, por exemplo, do lucro real. Empresas do lucro real, elas têm a possibilidade de aproveitar como crédito na apuração do LALU. Então, as outras empresas vão poder utilizar, vai ser tudo? Tem alguma característica desse aproveitamento? Aí eu passo a bola agora para o Gabriel, que ele é especialista no assunto. Assim, então, o que pode ter crédito, né, de IBS e CBS mesmo mantendo lá na CLT, né, hoje nós temos uma inovação na legislação, e para deixar mais claro isso, né, a questão de creches fornecidas aos funcionários, né, aos empregados, melhor dizendo, e põe um plano de saúde também que paga, isso daí vai ser passível de tomada de crédito. Então, tem alguns itens da Lei Complementar 214 de 2025 que a lei ela permite que você tome esse crédito. Obviamente, qual que é a condição para a tomada de crédito desses itens? Que também seja pago na etapa anterior, o IBS e CBS, né, pela empresa que está fazendo a concessão desses créditos, e também a empresa que está vendendo, melhor dizendo, né, o serviço. E também tem aquelas as condições que a própria legislação, a Lei Complementar 214 estabelece de contratação de plano, né? Olha, tem que ter as condições relacionadas a plano assistencial com acordo coletivo, ou seja, cumprir as condições do acordo coletivo, e aí, consequentemente, já vai ter essa possibilidade de crédito também. Bom, mas assim me pergunta, Gabriel, posso tomar crédito sobre a folha de pagamento em si, né? Por exemplo, a mão de obra mesmo, sem ser plano de saúde, sem ser creche, essas coisas? Aí não, né? Aí não vai ser possível. Por quê? Porque a pessoa física, na condição de CLT, ela não paga IBS e CBS. Ela simplesmente ela gera um olerite ali, mas não vai ter desconto de IBS e CBS no olerite. O que pode ter é a empresa que ele paga de plano de saúde, ou a creche que venha a ser feita, o Vale Transporte, tem assim o IBS e CBS destacado no meio desse pagamento e, consequentemente, ter a apropriação de créditos, tá? Sobre essas despesas que muitas vezes é de conhecimento do do empregador, né, que paga para o seu empregado. Beleza? Perfeito. Enfim, professora, respondendo a sua pergunta, é isso, né? Pronto. Como você falou, você trouxe muito bem com relação às normas coletivas, e aí eu destaco a importância das empresas seguirem essas normas coletivas, até para aproveitamento desses créditos, que vai ser uma das condições, né? Que eu posso tomar crédito, sim, desde que eu siga o que está na convenção. Isso vai impactar principalmente para as empresas que pagam de forma liberal, ou seja, não existe uma obrigatoriedade. Então, se a sua empresa tem uma empresa que tem um plano de saúde, se a sua empresa paga por forma liberal do empregador, cabe aí buscar o sindicato para, às vezes, fazer um acordo coletivo, né? Está trazendo algo, porque está na convenção, quem está na convenção é obrigado a seguir. Mas às vezes a sua empresa não está com essa obrigação na convenção coletiva, você pode buscar o sindicato para firmar um acordo coletivo para que a sua empresa possa utilizar esse crédito do plano de saúde, como é um exemplo. E aí entra tem muitas dúvidas de profissionais, Gabriel, que quando eu pensei nessa questão da norma coletiva, que ainda é um grande tabu. A empresa precisa seguir sindicato? Sim, isso não mudou. Isso está lá na Constituição Federal, no artigo 7 que reconhece o direito ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos dos trabalhadores no Brasil. Então, as empresas elas precisam, mesmo que lá ela não tenha a contribuição sindical, que não é mais obrigatória lá desde 2017, por conta da reforma trabalhista. Mas o reconhecimento das convenções coletivas, ela continua, não mudou nada na legislação. Então, para que a empresa possa utilizar esses créditos, né, por conta de, por exemplo, de um plano de saúde, como o Gabriel trouxe de exemplo, então eu preciso observar, minha convenção coletiva, ela exige? Será que a empresa está cumprindo o que está na convenção? Se está na convenção, você vai, né, poder utilizar
algo também de forma beneficial. Já é um benefício para o trabalhador e o empregador vai poder se beneficiar com os créditos de IBS e CBS. Então, é importante que a empresa faça uma revisão. Agora estamos no processo, né, de transição, a de preparação, de planejamento, que ela já faça análise disso. A empresa tem alguma, a convenção coletiva exige o cumprimento de algum pagamento de algum benefício, seguro de vida, enfim. Então, observar esses pontos para que ela possa passar por um processo de transição para chegar no momento da reforma tributária de forma muito mais leve, mas mais tranquila. Ótimo. E, professora, só um adendo aí em relação a isso. Você colocou muito bem que o DP ele vai ser altamente impactado com isso, porque na ausência do cumprimento da condição de observar convenção coletiva, existe a possibilidade de glosa do crédito. Então, o fisco, né, que a fiscalização vai estar mais perto, né? Pode ser que um fiscal do município ele vá lá e faça a glosa do crédito por simplesmente por uma fiscalização estar mais em cima das empresas. Olha, não cumpriu determinado, não atendeu toda a previsão na Lei Complementar 214 por questão da convenção coletiva. É possível é possível que tire esse crédito da escrituração da apuração assistida, né? E assim, é, em relação a isso, eu acho que entendo que o DP ele vai ser muito importante para fazer a revisão de tudo isso, de todos esses pagamentos. Por quê? Porque se o empregador ele fizer o pagamento dessas despesas por simples liberalidade, sem a documentação suporte, há possibilidade de glosa desses créditos. E aí o DP, você imagina o seguinte no futuro, eu falo assim, eu recebi um auto de infração aqui que foi glosado os créditos de IBS CBS sobre os benefícios que foram pagos porque não observou toda a documentação na convenção coletiva. O que que vai acontecer? Será que o DP pode passar um carão ali no sentido, pô, será que é culpa do DP? Será que é culpa do fiscal? De quem que é a culpa, né? A culpa Sim. é do contador sempre, coitado. Mas mas assim, o cuidado com esses pontos da legislação em que exige, vamos dizer assim, essas condições para apropriação do crédito. E aí está uma contribuição muito importante do DP na hora de revisar todos os clientes e mandar o DP fazer uma notificação lá, um comunicado, né? Atenção, clientes, para dedução do IBS-CB, para tomada de crédito IBS-CBS sobre esses benefícios aqui que vocês estão concedendo para os empregados, é necessário cumprir esses requisitos. E Isso. manda um comunicado a todos os empregadores, todos os clientes, informando isso para que seja feita uma regularização. Mas para fazer essa regularização vai ter um impacto, vai ter um impacto, né? Talvez um DP, vai ter um impacto, vamos dizer assim, financeiro também, enfim, vai ter que entrar lá, formalizar algo que não estava formalizado, que é um pouco mais burocrático. Isso aí pode enfrentar problemas no momento da formalização disso tudo, né, professora? Isso. E essas informações elas serão enviadas por meio do E-Social. Lá no cadastro do empregado, no evento, nós falamos qual é o sindicato e na folha de pagamento nós informamos os lançamentos de plano de saúde, de seguros, enfim. Então, a coisa é algo que é muito fácil de ser detectado, né? Então, as declarações, elas possuem mecanismo de cruzamento justamente porque a Receita Federal, ela não quer perder nada, né? O fisco não quer perder nada para os contribuintes. Então, assim, gente, a gente não está falando algo que é improvável de acontecer. Isso pode acontecer, né? A gente não tem agora ainda como mostrar, mas que é fácil. Se nós aqui, meros mortais, já conseguimos identificar isso, é por isso que a gente gosta de trazer sempre uma visão um pouco mais macro, né, para os alunos. Ótimo, excelente. Deixa eu dar uma olhada aqui, professora, se tem alguma mensagem, nem que for uma mensagem de apoio a gente. Vamos lá, estão as perguntas Uma aqui, muito dúvida? bom. Tem muita gente aqui nos assistindo, legal demais.
Bom, a Fernanda perguntou aqui, não pode contratar PJ para atividade fim? Essa é uma pergunta aqui da Fernanda Savini que fez, professora, se tiver condições aí de apresentar a polêmica Não é desse que não negócio da pode, atividade fim. Fernanda. Você pode contratar? Pode. Só que existe a questão da subordinação, que é um pouco complicado você separar quando você tem, por exemplo, um escritório de contabilidade. E aí você vai contratar um contador PJ, você não vai ter como direcionar ele, dizendo como é que você quer a execução desse trabalho, que você vai precisar dele, por exemplo, uma carga horária específica, né? Que se ele não cumprir aquela tarefa, aquela obrigação, ele vai ter um feedback negativo. Então, é necessário, se você for contratar um PJ, que você esqueça a subordinação, como eu falei, precisa ter a liberdade e autonomia na execução daquela atividade. Pode poder? Pode, mas é necessário ter atenção a esses pontos, porque muitas vezes os contratantes eles querem direcionar. Eu quero que você fique ali, por exemplo, eu tinha um cliente que queria fazer a contratação como terceirizada e ele queria que eu fosse todos os dias para o escritório dele. Eu falei, isso não é terceirização. Isso é um vínculo que a gente pode configurar como vínculo empregatício. Eu falei, não, não faz sentido para mim uma prestação de serviço dessa. Então, eu deixei claro para ele, mas tem muita gente que acaba aceitando e depois coloca na justiça. E só um comentário adicional, né? O STF, ele tem, vamos dizer assim, um entendimento, né? O último entendimento do STF é que a terceirização da atividade fim seria permitido, né? Mas, obviamente, que tem que respeitar a legislação trabalhista. Isso, E, ou seja, não adianta nada o STF permitir se ainda assim configurar o vínculo lá conforme os requisitos que a professora comentou. isso. Então, é só esse detalhe muito importante aí, e provavelmente a gente, nos próximos meses, talvez ano aí, ou anos, a gente tenha novidades a respeito dessa questão da terceirização, porque o governo está de olho nisso, sabe? Ele está de olho nessa situação, nesse problema, e a gente vislumbra uma possibilidade de mudança, legislativa para poder talvez coibir, não sei se vai ser Regulamentar coibido ou se vai melhor. ser regulamentar melhor essa questão da pejotização, sabe? E então, assim, professora, foi perfeita, né? Regulamentar melhor. E com certeza é um assunto polêmico. A Fernanda fez uma pergunta polêmica, né, Fernanda? Mas aí a gente vai ter que acompanhar, com certeza. Não é um assunto assim tranquilo que você vai lá contrato com o PJ, assina aqui embaixo que não vai dar problema. Poxa, gente, quem que é o profissional maluco que vai assinar embaixo que não vai dar problema, né? Não tem como, né? Porque é apenas um papel. Na vida Isso. real, a história é diferente. Na É, vida real, pode ter algum indício lá de subordinação, alguma coisa isso, assim, que pode se transformar isso num vínculo e isso. desconfigurar toda a pessoa jurídica, Exato. certo? É a realidade dos fatos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, alguma mensagem de apoio, nem que seja uma. Aí, ó, o José perguntando aqui, pode ter metas? Não é que não. Se você for perguntar, foi José, né? José, você não vai ver lá na CLT e nem em nenhuma legislação falando que não pode ter metas. Só que a meta, ela está muito relacionada com produtividade, com o que está sendo aguardado daquela pessoa. Então, quando eu tenho um meta que ele depende de uma produtividade, de algo que deve ser feito além, porque ele vai ser remunerado, ele vai ser premiado, isso pode trazer algo de indício de você estava esperando aquela jornada, você estava esperando isso. E se for o contrário, se aquela meta não for batida, qual será a penalidade que aquele prestador de serviço poderá sofrer? Então, a meta, a gente pensa sempre na meta na parte positiva, os ganhos. E se não for atingido, vai ter cobrança, vai ter um desconto, por exemplo. Então, se você for para procurar jurisprudência, você vai ver que está muito relacionado com produtividade, e que produtividade, o que está sendo aguardado, o que está sendo direcionado, ele pode ser configurado como subordinação. Ótimo, professora, boa resposta aí. E estamos chegando ao fim de mais essa live aqui. Gostaria de, antes de encerrar essa live, fazer um convite a vocês.
do nosso curso de reforma tributária básico avançado online, que está no nosso site contabilistaplay.com.br. Você vai encontrar mais informações no nosso site, que o site está aqui embaixo. E também você pode também dar uma conferida nos roteiros de cursos presenciais da reforma tributária. Então, nós vamos passar aí por Curitiba, dia 26 do 9, 24 do 9, 26 do 9, Porto Alegre. Depois nós vamos para Cuiabá, Goiânia. Temos aí uma programação para Recife, Fortaleza. Temos cidades aí programadas que não foram divulgadas, mas aí se preparem, porque aí algumas cidades aqui do interior de São Paulo vão receber o curso da reforma tributária também. Então, fiquem atentos e acesse contabilistaplay.com.br para conhecer o conteúdo programático do curso do professor Gabriel Velena, aqui que vos fala. Passo a palavra para a professora Miriam aí também fazer os convites e agradecimentos finais. Pronto. Queria agradecer pela presença de vocês. Espero que tenha sido algo importante, né? Que a gente precisa aqui já estar pensando lá na frente, porque rapidinho passa. E convidar vocês também, para quem não me conhece, para quem não segue nas redes sociais, é Miriam Figueiredo, contadora. Eu tenho cursos e mentorias na área de departamento pessoal, processos trabalhistas, envio para o E-Social, cursos mais express e a mentoria DP na prática, onde mostra toda a rotina de departamento pessoal, alinhando teoria e prática. Então, sempre com mão na massa, com aulas quinzenalmente ao vivo, ficando gravadas, e o suporte também para auxiliar os profissionais da área contábil, da área de DP, a executar o departamento pessoal de forma correta, tá bom? Então, quem quiser fazer parte, é só me chamar lá no Instagram que eu libero um desconto. É só falar, tava lá na live do crédito de IBS e CBS com os impactos no DP. Sensacional, professora. Eu gostaria de agradecer você por ter aceitado o convite aqui de participar dessa live no YouTube com essa turma maravilhosa e agradeço imensamente. Desejo que você tenha um sucesso estrondoso com o conteúdo que você faz em relação ao DP. E assim, a gente vai ter que se unir aí forças para poder dar conta dessa reforma tributária, porque a reforma tributária vai mudar muitas coisas e a gente tem que estar forte para isso. Com certeza. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que participou dessa live. Deixa o like, compartilha esse vídeo com quem precisa assistir, tá bom? Um abraço Muito e até a obrigada, próxima. gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.